Começamos o jornal com as atualizações a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque Moraes negou a visita de Valdemar da Costa Neto a Papudinha. Enquanto isso, a Polícia Militar pede que Moraes autorize mudanças nas visitas ao ex-presidente. Hoje, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou Bolsonaro após ter adiado o encontro da semana passada. A nossa repórter Berenice Leite vai trazer os detalhes agora para nossa audiência aqui da tarde da Revista Oeste. A Berê, que já está aqui conosco no telão. Berê, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise, para você, para todos que nos assistem. Isso mesmo, hoje o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa visita que já tinha sido autorizada ainda na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes. No entanto, por uma questão de agenda, o governador Tarcísio só pôde fazer isso no dia de hoje e, claro, conversou com os jornalistas na saída do complexo penitenciário da Papudinha, onde o ex-presidente então cumpre essa sentença na suposta trama golpista. E nessa conversa com os jornalistas foi questionado sobre ainda a possibilidade dele ser um presidenciável. O Tarcísio reiterou mais uma vez que o projeto dele é com São Paulo, o maior colégio eleitoral, e que tanto ele quanto o Bolsonaro já planejavam isso desde 2023, e trata-se de um projeto de longo prazo, ou seja, não é algo que se faz em 4 anos, mas sim em 8. Vamos acompanhar um trecho da fala do governador. A gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo. Isso aí não tem controvérsia nenhuma. Eu tenho uma linha de coerência. Eu falei lá atrás que eu tenho um comprometimento com o Estado de São Paulo. Eu sou grato ao Estado de São Paulo por tudo que o Estado me deu, pela confiança que depositaram em mim. A gente tem um projeto que é de longo prazo. Nós temos planejamento aí em diversas áreas de longo prazo. Eu quero ver esses projetos se materializando. Tem coisas que a gente mesmo, eventualmente, tendo um segundo mandato, a gente não vai entregar, mas a gente está planejando. Então, planejamento de Estado. Então, a gente sempre se preocupou com uma palavra que é legado. E a gente vai trabalhar para construir esse legado. O projeto nosso sempre foi São Paulo. Eu tenho um papel importante dentro de um time que é realmente cuidar desse Estado, que é o maior colégio eleitoral do Brasil. E entre outros assuntos que Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas conversaram na manhã de hoje, a questão que envolve Ronaldo Caiado. Falaram sobre articulações, eleições 2026 e com relação a essa mudança de partido do governador de Goiânia, Caiado, que vem se apresentando como também candidato à presidência da República. E, segundo Tarcísio de Freitas, o Jair Bolsonaro não vê problema nenhum nessa mudança de partido, né? O Caiado foi recentemente para o PSD de Kassab e que o ex-presidente Jair Bolsonaro disse também que acredita que muito em breve, é só uma questão de tempo, todos estarão no mesmo palanque para enfrentar o PT. E a gente lembra que nessa mesma linha, o senador Flávio Bolsonaro fez um discurso, né, gravou um vídeo recentemente falando justamente sobre isso, as mesmas palavras ditas então pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, de que no final todos estariam no mesmo palanque, esse centro-direita, e que o objetivo é enfrentar o Partido dos Trabalhadores e essa questão de uma possível reeleição do presidente Lula. Agora, Geise, ainda falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, em relação a autorizações e negativas também por parte do ministro Alexandre de Moraes, ele negou o pedido feito ainda na terça-feira também pelo Jair Bolsonaro. A defesa dele solicitou que o presidente do partido, do PL, Valdemar da Costa Neto, pudesse visitá-lo lá na Papudinha. No entanto, esse pedido foi devolvido hoje, nesta quinta-feira, e negado, né? Foi proibido, então, Valdemar de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, sob a justificativa de que Valdemar teria sido reinserido no inquérito da suposta trama golpista. A gente lembra que uma decisão lá atrás ainda do ministro Alexandre de Moraes dá conta de que todos os investigados dentro desse inquérito estão impedidos de terem contato entre si. E o Valdemar, de fato, foi reinserido no inquérito, mesmo a Procuradoria-Geral da República não acatando a denúncia, e isso embasou, então, a negativa do ministro Alexandre de Moraes. E só mais uma informação, o senador Magno Malta também havia solicitado uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também
o ministro Alexandre de Moraes negou. A gente lembra que na semana passada o senador Magno Malta, ele esteve lá no 10º Batalhão da Polícia Militar, que está ali fazendo a custódia do ex-presidente, e ele tentou entrar ali para visitar o Bolsonaro sem autorização e foi retirado, e agora, mediante pedido de autorização, o pedido foi negado. É importante destacar também que o ministro Moraes, recentemente, ele pediu para ter acesso a toda a rotina do ex-presidente Jair Bolsonaro e ele agora fez algumas alterações. Uma delas com relação até ao pedido, aliás, às visitas que até então estavam acontecendo nas quartas e quintas-feiras. A própria Polícia Militar teria pedido para que esses dias de visita mudassem e agora esse pedido foi aceito. E as visitas do ex-presidente vão acontecer nas quartas e nos sábados. A Polícia Militar alega que no sábado é um dia de menos movimento e até para a segurança seria melhor no sábado e na quarta-feira, então, para que as visitas aconteçam no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Geise, e essas são as atualizações por hora. Ministro Alexandre de Moraes, que também é o juiz da execução penal do caso Bolsonaro, né? Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos então dar boa tarde ao nosso time de hoje. Já está aqui conosco no telão, Fabi Barroso. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao JDO segunda edição. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde, meu amigo Serrão, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste segunda edição. E ele fazendo o nosso protagonismo de cada dia, né? Ministro Alexandre de Moraes, quase em todas as notícias. É isso, se o nosso telespectador estiver anotando, né, Fabi, como estava naquele dia, já pode começar aí, já abrimos, já demos start, então, ao contador do Alexandre de Moraes. Conosco também o nosso grande mestre, Jorge Serrão. Serrão, seja muito bem-vindo. Saudações, Fabiana Barroso, e saudações poderosa Geisiane. Vamos começar uma campanha para que o ministro Alexandre de Moraes possa receber um adicional para ser o executor de pena, já que isso não está previsto no papel dele no Supremo Tribunal Federal. Boa, Serrão. Fabi, então começo aqui por você em relação a essas visitas. Tarcísio de Freitas visitou hoje, então, o ex-presidente, falou ali com a imprensa, reforçou mais uma vez, ele já havia dito também, já fez a declaração no Twitter, já havia dito publicamente que não tinha interesse em ser candidato à presidência do nosso país. Ele quer tentar a reeleição aqui no governo do Estado de São Paulo, justamente por conta dos projetos que ele tem para o Estado de São Paulo, e a negativa também em relação ao Valdemar Costa Neto, que o Alexandre de Moraes deu em relação a visitar, na verdade, Jair Bolsonaro. Vou começar aqui pelo final. Em relação ao Valdemar da Costa Neto, é preciso lembrar que não é que a PGR não fez um parecer a favor da denúncia dele, não foi isso que aconteceu. Na verdade, ele é investigado, a Polícia Federal o indiciou e a PGR ainda não fez nenhum parecer a respeito disso, nem a favor e nem contra, o que significa que, por isso até que o ministro falou que ele é investigado, porque ele está somente na esfera ainda da investigação, mas isso significa que qualquer deslize do presidente do PL podem puxar a cordinha e falar, opa, agora eu vou ser denunciado. E por que isso é tão importante? Além da visita do presidente Bolsonaro, que ele é impedido, não tem como fazer articulação política, também serve de um belíssimo recado nesse ano eleitoral. A qualquer momento puxam a cordinha da marionete, infelizmente, feita pelo ministro Alexandre de Moraes e mais em uma das suas artimanhas jurídicas. Agora, falando aqui também do Tarcísio, eu acho que faltava isso, esse olho no olho, essa visita pessoalmente ao presidente Bolsonaro, saiu de lá com frases sólidas, com postura coerente, falando o que nós aqui do Estado de São Paulo até queríamos ouvir, porque nós sabemos que o projeto do Tarcísio para o Estado não é de somente 4 anos, ele mesmo disse que tem projeto em andamento, que ele quer ver a conclusão, então a reeleição para ele aqui é muito fácil e vai ser de grandíssima ajuda ele estar no palanque eleitoral, como ele fez em 2022 com o Flávio Bolsonaro desta vez. É importante essa união. Então,
Agora, espero que a mídia pare de dizer que o Tarcísio tem ali, né, uma certa torcida, etc., porque a gente sabe que até o próprio Kassab largou ele, né? Já não está mais nessa, já está no trio ali do Ratinho Júnior, do Caiado e do Eduardo Leite. Então, tudo já está ocorrendo e até essas relações à visita do presidente Bolsonaro indicam o processo eleitoral será completamente obstruído para a direita e principalmente pelo PL. Então, essa negativa que também se estende ao grande amigo do presidente Bolsonaro, Magno Malta, a gente precisa lembrar que ele está estendendo essa negativa para um homem que é do legislativo. E esse legislativo ele tem cargo alto, né? Ele é um senador. E nem isso o ministro Alexandre de Moraes respeitou. Então, é triste a gente ver isso. É triste a gente entender que ele realmente acumula a função de juiz, de vítima, juiz da execução, né? E agora acho que não precisa de verba a mais não, viu, Serrão? Porque, inclusive, ele já está ganhando muito indiretamente BRB, se for tudo provado, que me consta um banco público. Serrão, quero te ouvir também a respeito dessa questão toda das eleições de 2026. A gente abriu aqui a edição falando sobre as visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas claro, isso vai ali, né, desembocar justamente nas eleições de 26. Tarcísio de Freitas mais uma vez afirmando que vai colocar o seu nome para reeleição ao governo do estado de São Paulo, não quer a presidência, o nome é do Flávio Bolsonaro. Vale ainda ressaltar que há 2 semanas o Flávio Bolsonaro fez vídeo em suas redes sociais, falando que o Tarcísio era um parceiro, que a Michelle também era parceira e todos os nomes eram importantes para combater o PT. Gilberto Kassab deve ter detestado o resultado dessa visita de Tarcísio de Freitas a Jair Bolsonaro. Tarcísio repetiu, corroborou, confirmou, ratificou tudo aquilo que ele já tem dito há muito tempo, que ele é candidato, mas é candidato à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes e não ao Palácio do Planalto. O problema é que Gilberto Kassab ainda tem a esperança, guarda a esperança até os 48 do segundo tempo, que Tarcísio ainda possa mudar de ideia. Toda a articulação de Kassab é nesse sentido. Tanto que ele já deixou claro, não apoiará a candidatura do Flávio Bolsonaro. Apenas desejou boa sorte. Um boa sorte irônico para o Flávio Bolsonaro. Então o projeto do Kassab é exatamente esse. E ele se posiciona no centro. Ele quer ficar no centro. E um centro esquisito. Um centro que não quer bater demais no presidente Lula. Diz que não é hora de bater no governo federal. Ou seja, um centro que pode, de repente, chegar mais para o lado da esquerda do que para o lado da direita. Essa questão, bolada pelo grande líder político, é genial. O problema é que precisa combinar com os russos do eleitorado. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.